Olá, muito boa noite a todos, na bendita graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um culto de celebração, estudo bíblico e adoração da presença de Deus. Hoje, dia 17 de setembro de 2020, nós vamos refletir ainda sobre culto, só que falando sobre como que era o culto no templo, lá no início do cristianismo, no início da igreja, no tempo apostólico. Eu quero convidar você aqui a orarmos a Deus, pedindo a Ele que o seu Espírito conduza-nos, a mente, o coração, o ânimo, a alegria pela participação, ainda que virtual, no culto desta noite. Muito bem-vindo você, muito bem-vindo a sua família, que Deus te abençoe nestes momentos, que Deus te guarde. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus. Oremos. Pai amado, eis-nos aqui diante do Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, que és o único Deus poderoso nos céus e na terra, que nos amou de tão grande maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para acabar com a inimizade nossa em relação ao Senhor e passarmos a ser o seu povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado pela tua igreja que se reúne nos lares nesta noite. Muito obrigado por aqueles que já estão assentados diante de uma tela para juntos adorarmos a tua presença e interagirmos aqui no estudo da tua palavra. Abençoa, ó Deus, a meditação e reflexão bíblica que vamos fazer. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no mesmo texto da semana passada, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 3 e 5. Em cada um dos capítulos, nós vamos ler um versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e capítulo 5. Nesta noite, nós vamos falar que o crente pode crescer através do culto. O culto cristão de acordo com o Novo Testamento. Semana passada falamos como que eram os cultos nos lares, nas casas. Hoje nós vamos falar do culto no templo. Como que era? Leiamos o texto da palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Tinham vários momentos de oração de 3 em 3 horas. Pedro e João estão indo ao templo às 3 da tarde. Versículo 42 do capítulo 5. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Você percebe que os cristãos do início da igreja não tinham um lugar que
comportasse um grande contingente de pessoas. Por isso, a igreja que até o capítulo 5 já estava com aproximadamente 7.000 membros. Durante a semana a igreja se reunia em pequenas igrejas, em PGMs, nos lares, tanto em Jerusalém, espalhados pela cidade, quanto Betânia e outras cidades ali próximas de Jerusalém. Mas quando se tratava de reunir todos, aí eles tinham grande dificuldade, mas acharam uma alternativa para então se reunir. O templo dos judeus era um lugar livre. Tinham várias entradas, várias portas. E todo mundo queria cultuar a Deus, me referindo aos judeus, aos judaizantes, lá dentro do templo, que era enorme, gigante. E aí o pátio ficava meio que vazio, mas também cabia muita gente. O culto no templo. O culto tem sido considerado pela maioria dos cristãos como o ato central da identidade cristã através da história. Ou seja, você quer saber se uma igreja é cristã? Participe do culto dela, conferindo a luz da palavra de Deus. Então o culto é o ato central da identidade cristã da igreja através da história. O Senhor Jesus Cristo, por falar em história, o Senhor Jesus Cristo, ele estava com seus apóstolos em um lugar próximo à cidade de Betânia, no dia da sua ascensão aos céus, no dia que ele voltou aos céus. Isso está lá registrado em Lucas, capítulo 24, versículo 50. Lucas ainda vai nos informar que em Atos 1, versículo 12, que o local exato desse último encontro de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos, se deu ali, ao lado de Betânia, no Monte das Oliveiras. Entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo, os apóstolos e os discípulos estavam quietinhos em Jerusalém, esperando que a promessa da vinda do Espírito Santo se cumprisse. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era um ato de obediência, até que se cumprisse com a vinda do Espírito Santo. A igreja ainda não tinha surgido em Atos 1, nem em Atos 2. Então a pergunta que se faz acerca do local onde estavam reunidos é: antes da vinda do Espírito Santo, onde os apóstolos, os discípulos e as mulheres discípulas, onde eles se reuniam? Uma vez que a ordem era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Nós não temos uma indicação muito clara do local em que eles se reuniam. Mas, se você for a Atos capítulo 1, versículo 13, ali nós temos um sinal que todos estavam hospedados ou numa pensão, ou numa pousada, que o texto de Atos 1,13 vai chamar de hospedaria, esperando o cumprimento da promessa de vinda do Espírito Santo. Eles estavam reunidos ali na hospedaria. Ficaram quietinhos ali. Quietinhos, maneiras de dizer, mas compartilhando, conversando, orando, etc, etc, etc e tal, fazendo várias coisas importantes para a vida cristã e a vida espiritual deles. Então, a pergunta para esclarecer um pouco mais é: o que eles estavam fazendo enquanto esperavam a vinda do Espírito Santo? Atos 1:14. Esse texto diz que eles oravam. Veja lá. Todos oravam. Os apóstolos, os discípulos, as discípulas e as famílias já convertidas, todos estavam ali orando. Nesse tempo de espera, nós somos informados ainda que Pedro convoca uma reunião e que para ela apareceram cerca de 120 pessoas. E deu-lhes uma palavra sobre os fatos que até aquele momento tinham acontecido. Na época que Cristo estava morando na terra, e lembrando de algumas profecias do livro de Salmos e de Joel. Ele convoca e cerca de 120 pessoas aparecem. E aí Pedro esclarece e informa o seguinte: que tudo o que aconteceu até aquele momento foi para que se cumprisse tudo que estava predito pelas Escrituras Sagradas. Atos 1:16. Confira lá. Segundo, Pedro deu uma palavra sobre Judas e a participação dele em toda essa história do início do Evangelho. Pedro dá ainda uma palavra de que o lugar de Judas, que Judas ocupava, ficaria desocupado. Atos 1, verso 20. E aí Pedro diz, citando Salmo 109, versículo 8, que outro homem deveria ocupar o lugar de Judas. Está no versículo 20 do capítulo 1 de Atos. Mas há uma profecia lá em Salmos, livro de Salmos, capítulo 109, versículo 8. Quando chega neste ponto, Pedro então diz que deveriam eleger alguém para compor o grupo de apóstolos. Parece que Pedro deu oportunidade para a indicação de nomes. E 2 indicações foram dadas. Eles oraram pelas 2 indicações, e a Bíblia vai nos informar que eles lançaram sorte que recaiu sobre um certo discípulo chamado Matias. O outro personagem era José o Justo. A igreja que acabara de surgir com a vinda do Espírito Santo precisava aprender
a responder duas perguntas. Para os 120 e para outros tantos, os 3.000 que se converteram ali no final do capítulo 2. Precisava aprender, saber responder, não duas, mas algumas perguntas. A primeira: onde reunir um grupo maior do que aquele que cabe numa casa? Já era de 120. Em que casa é possível colocar 120 pessoas, uma casa daquela época? Uma vez que as casas não eram tão grandes. O que fazer, como fazer, em que lugar? Segunda pergunta: ao reunir um grupo maior, o que é que eles fariam como expressão de culto à pessoa de Deus? Por enquanto, o que eles mais sabiam fazer era orar, orar e orar. E certamente os apóstolos passando algumas instruções com base nos ensinos de Jesus a este grupo menor que estava ali. Uma terceira pergunta: como homens judeus convertidos aceitariam que as mulheres convertidas participassem com eles no mesmo pé de igualdade? A gente sabe que o judeu era preconceituoso. Ele tinha um conceito sobre mulher que não era o conceito que Deus tinha dado. Não foi o conceito que Jesus deu relevância. Como homens e mulheres convertidos poderiam se reunir no mesmo lugar, no mesmo pé de igualdade? Tem mais uma pergunta, quinta pergunta. O culto, ele seria apenas com os conteúdos judaicos e com toda aquela parafernália do Velho Testamento? Mas aí como é que ficava o cristianismo, o evangelho? Tudo que Cristo tinha ensinado, inclusive em João capítulo 4, do verso 20 até o verso 24. Que ele fala dos verdadeiros adoradores. Como eles fariam o culto cristão? É a sexta pergunta. A sétima: como fariam o culto? O que fariam no culto que os identificasse como cristãos e não como judeus? E a última pergunta que lhes faço é: com base nas palavras de Jesus em João capítulo 4, com a mulher samaritana, de 20 a 24, como deveria ser o culto e a adoração? Uma vez que Jesus disse: olha, acabou a adoração no poço, a adoração no monte, a adoração no templo, acabou. Porque agora a adoração que o Pai está buscando é em espírito e em verdade. A igreja não tinha prédio. Fato é que, quando o volume de pessoas se tornou grande, eles foram para o pátio do templo dos judeus, Atos 2:46, onde se reuniam diariamente, num grupo bem maior. E aí o que é que eles faziam lá no pátio? Eles oravam muito, eles ouviam as escrituras sagradas muito, louvavam a Deus com salmos e com hinos, ofertavam bens para suprimento dos necessitados,
aprendiam a se desapegar de bens materiais. Os bens materiais eram para suprir suas necessidades e não para dominar os seus corações. Celebravam a ceia do Senhor em memória do sacrifício de Jesus e aprendiam sobre a natureza e o caráter do que é ser cristão. Claro, tinha mais coisas? Tinha. Mas estas aqui dominavam as reuniões nos cultos cristãos lá no pátio do templo. Eles podiam estar ali sem serem incomodados por ninguém, uma vez que o culto dos judeus era lá dentro do templo. Então, o culto cristão tem toda a sua base na leitura e exposição da palavra de Deus. Seja por salmos, seja por hinos, ou seja, principalmente através de pregações. A palavra de Deus era central. Podia não ter nada, mas não faltava a palavra da verdade, a palavra de Deus. A música no culto cristão, ela era cantada pela congregação e não pelos sacerdotes ou por um grupo específico. Então a congregação inteira participava dos cânticos. Ela era também tocada por instrumentos musicais em forma de orquestra, como acontecia nos salmos, ou não. As pessoas, elas podiam se expressar com decência e ordem. Elas podiam testemunhar do que Deus fazia em suas vidas. Elas expressavam comunhão através do partilhar, do dividir suas posses com os necessitados. As pessoas abençoavam a igreja usando dons espirituais, talentos e as suas habilidades. Eles tomavam decisões pragmáticas, em benefício de todos. Uma decisão pragmática é aquela tomada não pela essência, mas pelo efeito causado na maioria das pessoas, se não sobre todas as pessoas. Era maravilhoso. Era maravilhoso. A despeito dos apóstolos serem quem foram, eles não dominavam a liderança do culto no templo. Eles não elegiam regentes, ainda que pudesse ter regentes congregacionais, regentes para a orquestra, enfim. Não tinha. Como dissemos na semana passada, a espontaneidade com decência e ordem eram a tônica da liderança do culto no templo, no pátio do templo. Vamos concluir por hoje. O culto, em seu ajuntamento, era considerada a expressão maior do céu na terra. Dada a singeleza de coração, a alegria, a ação do Espírito, o comportamento das pessoas ao entrar, ao estar e ao sair.
E o verso 47 lá de Atos 2 vai nos dizer que todos os dias, dentro dessa alegria, da singeleza de coração, dessa espontaneidade, desse caráter das pessoas que os identificavam com Cristo, Deus ia acrescentando cada dia os que iam sendo salvos. Os crentes transbordavam em frutos espirituais, louvando a Deus com gratidão em seus corações. O culto, preste atenção nisto, muita atenção. O culto, ele era solene, mas não era um culto frio. O culto, ele era decente, mas não tolhia as expressões que abençoasse o povo. O culto tinha ordem, mas não era engessado. Não pode isso, não pode aquilo, não vai para lá, vem para cá, não pode, vem. Não. O culto não era engessado. Porque se fosse, não seria culto. Como disse Jesus, Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe que onde o espírito está, a liberdade. Uma liberdade cheia de decência. Uma liberdade cheia de ordem. Não há misticismo, ainda que o culto tenha um conceito místico da presença real do Senhor nele. A participação coletiva de todos era encorajada. A igreja cantava em uníssono. A igreja recitava textos bíblicos sobre a sua fé. A igreja fazia leituras responsivas. Os rituais eram tudo simples, mas cheio de beleza, cheio de esplendor, cheio de alegria, cheios de sobriedade, porque afinal de contas, o que é que se fazia e o que é que nós devemos fazer no culto? Adorar ao único Deus que é vivo, ao único Deus que é verdadeiro, ao único Deus que sempre viveu e sempre viverá, ao Deus que é cheio de misericórdia e compaixão, ao Deus que está com o coração aberto para que os seus receber o culto que os seus adoradores lhe prestem em espírito e em verdade. Assim era o culto cristão no pátio do templo, primeiramente. E depois esse modelo de culto foi exportado para todas as igrejas que fossem surgindo além de Jerusalém, além da Palestina, na Ásia e na Europa de então. A conversão a Cristo remetia os adoradores a um conceito bíblico de adoração, centralizado na palavra de Deus e oferecido
há um só Deus. O Deus que é o autor da nossa fé. O Deus que em Cristo está nos possibilitando uma fantástica trajetória da fé, que devemos deixar como legado para os nossos filhos. Deus nos abençoe a IBV Nova, que nós possamos aprimorar não os nossos cultos, mas a nossa vida, os nossos conceitos, os nossos valores sobre culto. Porque o culto é, sim, meus queridos, uma peça extraordinária para o nosso crescimento cristão e amadurecimento espiritual. Semana que vem, dia 24, será o nosso último estudo sobre culto. Aguarde, porque será um estudo muito interessante, fechando os 7 cultos que prestamos, os 7 estudos que fizemos até hoje. Quinta-feira que vem será o 8º culto. E aí fecharemos 4 sobre culto no Velho Testamento, 4 sobre culto no Novo Testamento. E certamente teremos crescido e amadurecido bastante mais, porque agora nós sabemos o que é, como é e por que é, o que fazer, como fazer e por que fazer. Antes das despedidas, nessa noite, vamos ouvir mais uma música para nosso enlevo espiritual, para nossa alegria cristã. Vamos ouvir mais uma música.